Olá, pessoal. Meu nome é Hélio Antônio Silva. Eu faço parte da diretoria da Sociedade Mineira de Coloproctologia. Como muitos de vocês sabem, dia 19 de maio é o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. Então, a Sociedade Mineira, para marcar essa data especial, programou uma série de lives durante toda a semana. Iniciamos ontem, vai até próximo dia 23, sempre com um convidado e com um assunto ligado à doença inflamatória intestinal. A nossa convidada hoje é a doutora Sinara Leite, que é coloproctologista, ex-presidente da Sociedade Mineira de Proctologia e professora da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. E o nosso assunto hoje é bastante atual. Nós queremos falar do impacto do Covid-19, dessa pandemia de Covid, no manejo, na vida e no tratamento das pessoas com retocolite e com doença de Crohn. Então, Sinara, quero te passar a pergunta que eu mais recebo no WhatsApp nos últimos 2 meses. Uma pessoa que tem doença inflamatória intestinal tem maior risco de pegar o coronavírus? Então, boa noite a todos. Essa é uma pergunta que a todos nós tem afligido muito. E, inicialmente, como nós temos um conceito de que os nossos pacientes, na maior parte das vezes, fazem uso de medicamentos imunomoduladores e imunossupressores, tínhamos todos um receio muito grande de que eles contraíssem com maior facilidade o vírus. Até porque alguns desses medicamentos realmente estão relacionados com o desenvolvimento de doenças virais. Mas aprendendo na prática, que é o que está acontecendo com todos nós em vários aspectos aí da pandemia, surpreendentemente, isso não se confirma. Aparentemente, os pacientes, os portadores de doenças inflamatórias intestinais, não têm risco aumentado comparado à população normal. É claro que eles também podem contrair o vírus, mas não numa escala maior do que a população geral. O risco é igual para todo mundo, né? Basicamente, as orientações é que eles sigam, num primeiro momento, as mesmas orientações que todos os outros, que todas as outras pessoas. É claro que se eles fizerem uso de mais de um imunomodulador, que não é uma coisa incomum, eles devem tomar algumas precauções a mais. Mas Então, nada assustador, digamos. tá. Só para a gente deixar mais detalhado para quem está nos ouvindo, os medicamentos que controlam as doenças inflamatórias intestinais são imunomoduladores ou imunossupressores. Eles agem diminuindo o sistema imunológico que está exacerbado e atacando as células do intestino nas pessoas com doença inflamatória. Então, nós usamos medicamentos que diminuem essa resposta inflamatória. Em outras palavras, isso diminui a imunidade. Então, o paciente que usa imunomoduladores e imunossupressores tem um risco maior para outras doenças, principalmente tuberculose. Então, é razoável que a gente tivesse o receio no início, uma pessoa em uso de um imunossupressor tivesse um risco aumentado para desenvolver a doença. Bom, então você já respondeu que não tem um risco para pegar, o risco é o mesmo, a pessoa pode adquirir o coronavírus. Uma vez que um paciente com doença inflamatória intestinal, em tratamento com drogas imunossupressoras, adquira o coronavírus, ele tem um risco maior de desenvolver uma doença mais grave do que a população geral. Nós vimos que os pacientes hipertensos é considerado grupo de risco para ter complicações do Covid. Pacientes em imunossupressão, em tratamento de doença inflamatória intestinal, é grupo de risco? Tem um risco maior de uma doença mais grave? Essa é uma outra questão interessante. Num primeiro momento, pensou-se que sim. Depois que nós fomos aprendendo sobre os mecanismos imunológicos envolvidos,
nós percebemos que talvez até alguns destes medicamentos utilizados para doença inflamatória intestinais poderiam agir de forma protetora, ou seja, o paciente ele não estaria tão sujeito a ter aquela tempestade inflamatória que está ligada ao pior prognóstico em relação ao COVID. Então, na verdade, a gente não pode dizer que o paciente tem uma evolução melhor, mas nós já sabemos que não tem uma evolução pior. Com exceção dos corticoides, e aí realmente a gente acende uma bandeira vermelha, né, que deve realmente, se possível, ser reduzida a dose ou mesmo suspenso, em relação à azatioprina, que é um outro medicamento que normalmente é utilizado e que tem impacto nos linfócitos T, que são as células envolvidas diretamente nessa resposta imunológica. Então, a maior parte dos pacientes vai continuar utilizando a sua medicação normalmente. Uma vez que eles tenham adquirido a COVID, o médico que estiver acompanhando vai ter que pesar o risco de uma nova crise de doença inflamatória intestinal, que é certamente o pior prognóstico, e a evolução em relação ao COVID. Então, é muito importante que o médico que acompanha este paciente esteja atento. E ainda em relação ao paciente que adquiriu a COVID, tem uma outra preocupação, porque alguns medicamentos que estão sendo usados para o tratamento da virose, ainda que de forma empírica, eles podem interagir com os medicamentos que o paciente utiliza para tratar regularmente sua doença inflamatória intestinal. Então, o médico que for iniciar esse tratamento para a COVID, que normalmente não é o mesmo que trata a doença inflamatória intestinal, os dois eles têm que conversar para analisar qual que é a melhor estratégia em prol do paciente, para que ele possa ser tratado da COVID, mas sem estar exposto a efeitos colaterais indesejáveis. Então, em outras palavras, uma pessoa que, por excesso de preocupação, suspender a medicação, corre mais risco de ter uma recaída de uma doença inflamatória do que o risco de ter um COVID grave aí, não é isso? Eu não tenho a menor dúvida disso. Quando nós comparamos a suspensão dos medicamentos por conta própria com o uso adequado dos medicamentos, não há dúvida que suspender é a pior coisa que o paciente pode fazer. Porque uma crise no meio dessa pandemia vai significar, para quem não estava usando corticoide, iniciar o corticoide. Para quem vinha usando em dose baixa, aumentar a dose. Muitas vezes precisa ir para um hospital, ser hospitalizado. Às vezes vai desenvolver quadros mais graves, precisar fazer exames, ficar hospitalizado por mais tempo. Junto com isso vem a perda de sangue, com anemia, vem uma desnutrição, às vezes a necessidade de ser operado. Ou seja, tudo o que pode ocorrer numa crise nova. E que nessa confusão que nós estamos vivendo vai ser pior de lidar. Então, deixa eu te fazer a segunda pergunta que eu mais recebo, o segundo pedido. Paciente tomando terapia padrão aí para doença inflamatória, mesalazina, azatioprina, ou até os imunobiológicos. Algum desses pacientes, ou algum subgrupo dessas pessoas precisa ficar em isolamento obrigatório, preventivo? Sim, ou seja, ficar de home office? Em home office é adequado para todos os pacientes que estejam fazendo uso pelo menos de 2 desses medicamentos. Em relação, falando especificamente de cada grupo um pouquinho, a mesalazina, não há a menor necessidade de alterar nada. O paciente pode continuar levando a sua vida, é claro que com todos os cuidados que a população geral está submetida. Se nós saímos da mesalazina e vamos para o corticoide, este é de todos o pior medicamento, que tem um impacto maior. Então deve ser conversado com o médico,
para ver se é possível ajustar a dose. E o paciente que está em uso desse corticoide e provavelmente mais um outro medicamento, porque o corticoide não é utilizado de rotina para manutenção de remissão, então ele tem que ser realmente, de preferência, colocado em isolamento, no home office, se expor menos. Porque o home office não é só o afastamento em si dentro de casa, mas o fato de que para ir ao trabalho vai ter que enfrentar, às vezes, o transporte público, ele vai andar na rua, no local que ele trabalha tem mais gente, então é uma exposição maior. Em relação aos biológicos, basicamente é a mesma coisa. Principalmente se ele estiver usando a azatioprina junto com o biológico, que é uma outra situação frequente. Então, é melhor que ele realmente fique em home office e se exponha menos. Os pacientes que devem ficar, de fato, numa reclusão, vamos dizer assim, são pacientes que iniciaram o uso desses medicamentos recentemente, significa nas últimas 2 semanas, ou que foram operados nos últimos 30 dias. Então, são pacientes que ainda estão numa condição nutricional pior, imunológica pior. Então, esses pacientes merecem ficar realmente mais recolhidos. Vamos falar mais especificamente de cada remédio, mas deixa eu abrir espaço para uma pergunta aqui dos nossos espectadores. A Carol Castro falou que tem retocolite, usa biológico e é dentista. Você acha que ela teria que tomar alguma medida diferente? Sendo dentista, acho que já é uma profissão de risco. Mas o que você diria para ela? Quanto mais fatores de risco ela tiver, maior a indicação para ela não estar trabalhando nesse momento, ativamente. Então, dependendo da faixa etária, se ela tem hipertensão, se ela tem diabetes, tudo isso conta. Se ela tiver só a doença inflamatória intestinal, mas entendendo que é uma doença que já necessitou o uso de biológico, ou seja, é uma doença de moderada a grave, ainda que em remissão, eu acredito que se ela puder não trabalhar neste momento, pelo menos no assistencial, né? Porque às vezes a pessoa é dentista, mas ela dá aula, ela faz uma atividade que é mais burocrática, em relação a essas outras atividades não teria tanto problema. Mas eu acredito que para ela ficar no assistencial, é impossível manter o distanciamento, por mais que use máscara, face shield, o paciente não vai poder estar de máscara. Então, eu acredito que o ideal é que ela não fique na linha de frente ali no assistencialismo. Eu precisei fazer algumas cirurgias usando óculos de proteção mais face shield. Você não enxerga quase nada. Eu imagino que para um dentista que tem que enxergar detalhes, a gente também tem. Mas eles têm muito. Eu creio que é muito difícil. Eu imagino que realmente é uma das profissões que mais foram impactadas por essa pandemia. Mas podem continuar mandando perguntas na medida do possível. Confesso que é um pouco difícil conversar e ainda prestar atenção no chat, mas na medida do possível vou colocar aqui em discussão. Mas, Sinara, vamos falar de cada medicação especial. Você já comentou, a mais tranquila realmente é a mesalazina e os salicilatos, que a orientação é realmente não mexer na dose, não mexer em nada da forma como toma, não é isso? Inclusive, se o paciente estiver um pouco instável neste momento, o ideal é que se ajuste a mesalazina para a dose máxima possível, para evitar que o paciente deteriore e seja necessário evoluir para outro tipo de medicamento. E a azatioprina? A azatioprina também é um certo problema, porque ela atua numa área da cascata imunológica que cruza, vamos dizer assim, com a questão viral. Então, já foi defendido que deveria suspender. A ideia é que se o paciente está muito bem controlado, usando a azatioprina, por exemplo, e um biológico, já em remissão há muito tempo, dependendo do quadro clínico, da idade, o ideal é que se suspenda a azatioprina
e que mantém o paciente apenas com o biológico. Mas a gente sabe que na prática não é tão simples assim. Para um paciente mais grave, em risco, por exemplo, de se suspender essa azatioprina e ele fazer crise, o melhor é manter. Ou acabar desenvolvendo um nível alto de anticorpos contra o biológico e acabar não tendo um efeito terapêutico do biológico Isso. também, né? Bom, Aí você acabou. A minha próxima pergunta era isso: a azatioprina isolado manter, em comboterapia avaliar. Comboterapia, o paciente usa infliximab mais azatioprina, por exemplo. Sim. O infliximab, você leu alguma coisa sobre ajuste de dose ou de intervalo? Então, o ideal, na minha conclusão, porque a gente lê uma porção de coisas nessa época, né? Na minha, manter como o paciente está. Então, imaginando que o paciente está bem, as clínicas de infusão têm tomado normalmente, pelo menos as que a gente conhece, todos os cuidados necessários, tiveram que se adaptar também, elas fazem questionários em relação à saúde do paciente, fazem um distanciamento de um paciente a outro. Existe uma ideia de se fazer uma infusão mais rápida, em vez de ficar aquelas 2 horas e meia, fazer em meia hora, no máximo 1 hora, para o paciente ficar menos tempo na clínica. E com isso também otimizar, poder fazer um rodízio maior, né? Em vez de atender 3 pacientes ao mesmo tempo, atender 2, atender 1. Então, as clínicas elas têm trabalhado no sentido de melhorar, reduzir os riscos de exposição. Mas eu acredito que um paciente bem controlado, o ideal para ele é permanecer assim. Agora, tem situações que são mais difíceis. É um paciente que às vezes tem que viajar para ir até uma clínica de infusão, por exemplo. E aí ele vai ser exposto a um transporte, muitas vezes transporte público. Então, o que se pensa é, não, se ele estiver muito bem, clinicamente controlado, laboratorialmente bem, e o médico julgar que é seguro, postergar, né, em vez de tomar a cada 8 semanas, tomar com 10, tomar com 12, para minimizar, e pelo menos esperar, às vezes, passar um pouco essa crise. Isso também tem sido advogado. Assim como a troca de biológico já foi aventada. Vamos passar, então, de um medicamento venoso para um medicamento subcutâneo, para o paciente não ter que se deslocar. Só que isso, no nosso meio, é muito complicado, inclusive do ponto de vista de acessibilidade. Até se fazer o processo e o paciente ter acesso a essa droga. Alguns planos de saúde que pagam a droga exigem que o paciente vá lá, mesmo sendo subcutâneo, que é o caso da Unimed. Então, no final, eu acho que é mais confusão do que solução. E a gente expõe o paciente, né, aquele risco ali de ficar, pelo menos por um período, sem dose adequada. De qualquer forma, ele tem que ir lá buscar o remédio, né? A farmácia de Minas, há umas 2 semanas, estava com a fila quilométrica. Hoje eu passei na porta e, surpreendentemente, não vi fila. Aí, por volta de 2, 3 da tarde, estava tranquilo. Mas vimos nos jornais que deu problema. Assim, estava muito cheio lá. Alguma recomendação de, você já falou, seria trocar o infliximab pelo adalimumab, por exemplo? Por exemplo. E esses outros biológicos aí que não são anti-TNF, algum seria mais seguro nessa situação? Na verdade, os dois são considerados mais seguros, mas não olhando o contexto Covid especificamente, porque ao longo dos anos, tanto o vedolizumab quanto o ustekinumab já foram muito avaliados para a predisposição a infecções viróticas ou não, e isso não se mostrou uma realidade. Então, eles são considerados realmente mais seguros nesse contexto, e com isso estariam mais indicados, vamos dizer assim. Eu percebo da seguinte maneira, Hélio. Eu acho que eles são mais seguros, sem sombra de dúvida. Mas não vejo nisso uma indicação para se trocar o medicamento. Porque
primeiro, são mecanismos de ações diferentes. Então, se você está com um paciente respondendo muito bem ao mecanismo bloqueio de TNF-alfa, não é garantia que se você trocar esse mecanismo, você vai conseguir o mesmo resultado. Então, nós corremos o risco de instabilizar um tratamento que está indo bem em nome de uma segurança e os anti-TNFs também não se mostraram inseguros até o momento. Então, que fique claro que apesar da gente falar, são mais seguros, então por que não vamos trocar? Não tem indicação de trocar. Realmente é manter o melhor que puder o tratamento que está funcionando. Agora, imagina um paciente que abre uma crise em plena pandemia e aí eu vou ter que começar um medicamento. Talvez seja o caso de pensar, então, em já começar com um mais seguro. Né? Já que eu tenho essa possibilidade e o paciente ainda não usou nenhum, é uma coisa a ser considerada. Você comentou no começo que os corticoides seriam os medicamentos, em teoria, mais problemáticos nessa situação. Fala mais um pouquinho sobre isso e depois eu tenho uma pergunta específica sobre começo de tratamento. Mas por que eles são os mais problemáticos agora com o Covid? É complicado, né? Porque o corticoide, na verdade, ele tem várias ações anti-inflamatórias. Então, teoricamente, ele inclusive é um medicamento que pode ser usado para tratamento da Covid, especificamente da cascata inflamatória lá, da tempestade inflamatória, como nós estamos chamando, né? Uhum. E temos que lembrar, inclusive, que um paciente que já vinha fazendo uso de corticoide, se ele entrar num quadro mais grave de Covid, ele tem que ser suplementado com uma dose de estresse, inclusive. Então, temos que ficar atentos em relação a isso. Mas a verdade é que a experiência anterior, usando corticoide para tratamento de SARS, de MERS, que são outros coronaviroses, e mesmo influenza, mostrou que todos os desfechos dos trabalhos foram piores nos pacientes que usaram corticoide. Ficaram mais tempo internados, tiveram maior gravidade e, inclusive, maior índice de óbito. Então, por causa disso, acredito que nesse momento, realmente, ninguém está pensando em usar o corticoide como primeira linha, né? E eles realmente colocam o paciente num risco maior. Então, especificamente, a minha pergunta era o seguinte: nós temos os critérios para induzir remissão com corticoide. O paciente com doença leve provavelmente não necessita de corticoterapia para indução de remissão. A gente pode começar com a mesalazina, por exemplo, mas tem os pacientes com, principalmente, retocolite mais grave, que precisa, a gente tinha isso bem sedimentado, que precisava de uma indução de remissão com corticoterapia, começando com dose alta. Você mudaria esses critérios hoje? Um paciente, pessoal, se fosse há 3 meses, eu iniciaria corticoide, mas hoje eu não vou iniciar? Não, não mudo de forma alguma. Ao contrário, um paciente com uma crise moderada a grave, isso é o pior que pode acontecer com o paciente. É pior do que o Covid. Então, o nosso foco é tratar o paciente. E se a droga de escolha é corticoide, ele deve ser usado na dose adequada. Nos casos dos pacientes com Crohn de ilho terminal, há uma possibilidade de se usar budesonida, que tem menos efeitos colaterais, que é um corticoide mais leve. Então, ele pode ser utilizado. Parece, os trabalhos que nós temos, né, de passado, parece que realmente ela não aumentaria esse risco. Mas, na necessidade, eu não tenho dúvida. Nós vamos tratar o paciente. E se precisar internar, vai ter que internar. Se precisar de nutrição parenteral total, vai ter que ser feita. Nós não podemos, quer dizer, o Covid, infelizmente, não fez as outras doenças desaparecerem, né? Então, nós temos que lidar com elas. Uma pergunta que passou, um comentário aqui mais para cima, a Fernanda Lima, falou que está usando azatioprina, prednisona e iniciou o imunobiológico semana passada. É isso mesmo, né? Está fazendo tudo certo e não mudar por causa do Covid. Sim, e se colocar
bem no afastamento mesmo, porque ela está triplamente imunodeprimida. Então, é uma Essa paciente que tem situação que tomar seria um o caso, cuidado a mais. seria o caso de isolamento social mesmo, preventivo. Isolamento social. Uhum, Isso. tá. Nesse momento, até ela conseguir, né, manejar, sair da crise e poder ir tirando o corticoide, e aí a coisa vai melhorando. Um comentário aqui do nosso colega Dr. Matheus Meyer, pedindo para a gente comentar de vitamina D e isolamento social. Vou convidá-lo para assistir a live de quarta-feira, que a doutora Cântia tem duas, uma nutróloga e uma nutricionista, e imagino que preparadas para falar disso. Sobre isso. Mas eu imagino que ele está falando que no isolamento não tem como pegar um sol, né? Já deixo para a doutora Cântia responder isso na quarta. Precisa suplementar? Não precisa? Uma ótima pergunta, mas vai fugir um pouco do que nós preparamos aqui para hoje. Sim. Sinara, só tenho a agradecer. Se tiver mais alguma pergunta que você tenha visto aí e quiser comentar, ou alguma Não, consideração final. isso. Na verdade, o que a gente tem observado é que, graças a Deus, se é que eu posso falar assim, o cenário na doença inflamatória intestinal ele está bem controlado. Porque se os pacientes estivessem realmente num risco maior, nós teríamos uma preocupação ainda maior do que já temos. Mas até o momento, eu acredito que se eu posso deixar uma única mensagem é: mantenha-se saudável, coma bem, durma bem, suplemente vitamina D. Nós vamos assistir a live de quarta, mas já posso adiantar que ela já é um foco de atenção no tratamento da doença inflamatória intestinal, porque tem mesmo um papel importante na imunidade, né? Então, suplemente vitamina D. Quem ainda faz a bobagem de fumar, pare de fumar, porque o tabagismo está relacionado com mau prognóstico nas duas doenças, tanto na DI quanto na Covid. Enfim, tome seus medicamentos regularmente, não cabule medicamentos em função, né? Porque estou com medo. Não fique com medo. A gente só tem que ter medo nesse momento de uma nova crise. Esse é o pior que pode acontecer. Então, são as minhas considerações. E que todo mundo fique bem, que daqui a pouco, se Deus quiser, isso vai se resolver de alguma maneira e nós vamos voltar para o nosso novo normal. Que provavelmente não vai ser o que era até 2 meses atrás, né? Bom, em falar para os nossos colegas, e nós temos pacientes, pessoas com doença inflamatória assistindo, que podem assistir depois, que nós estamos atentos, porque, como você comentou no último encontro nosso, isso muda todo dia, né? A gente está falando aqui uma coisa, amanhã pode sair um artigo falando que não precisa atenção nesse detalhe, que não é bem isso. É o nosso papel como médico ficar atento e atualizado sobre isso. Bom, muito obrigado, Sinara. Achei que foi ótimo o nosso papo. Nós já estamos com 35 minutos. Acho que dava para falar mais, mas a ideia era ficar nesse tempo mesmo. Quero convidar a todos para amanhã assistir a live do Dr. Bruno, que é o presidente da Sociedade Mineira de Proctologia, que vai falar amanhã sobre doença inflamatória. Como eu já disse, na quarta tem a doutora Cântia falando de nutrição. Na quinta tem live com o Dr. Paulo e o Dr. Antônio Lacerda, que é presidente da sociedade, que aliás é presidente eleito da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Na sexta nós temos a doutora Fernanda e no sábado o doutor Diego. Nós ainda temos pelo menos 5 lives, se eu não tiver errado a conta aí, só falando de doença inflamatória, para marcar, como eu disse, o Dia Mundial da Doença Inflamatória. Boa noite a todos e muito obrigado. Valeu. Tchau. Tchau, pessoal.